nenhum mecanismo de julgamento funcional na mente do atual detentor do título de presidente dos Estados Unidos. E essa pessoa também é a detentora dos códigos nucleares que poderiam destruir o planeta em segundos. Trump está... Bom dia, eu sou Jorge Luiz. E olha, esse vídeo hoje tá demais. Eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só onde tem internet. E acreditem, o Trump deu um show de horrores para os militares americanos que não se levantaram para ele, não o aplaudiram e ele ameaçou todos eles de perder o cargo. Adeus, Trump. A sua casa acabou de cair. Está à beira da loucura, mentalmente e fisicamente incapaz. Essas frases foram ditas por Lawrence O'Donnell, da MSNBC, no programa The Last Word, a última palavra, sobre o discurso assustador que Donald Trump fez aos comandantes militares. Eu acho que eu nunca vi um estadunidense falar da forma que o Lawrence O'Donnell fala nesse vídeo. Pois é, esse vídeo aqui, como vocês estão vendo, eu peguei no canal Canadá Diário, do Dmitry Kosman. Vocês vão lá no canal dele e assistam vários vídeos que ele tem lá, porque é muito bom. Eu estou fazendo um react do canal dele aqui hoje sobre o vexame trumpista. O Trump hoje se autodegolou. Acabou pro Trump. Vocês podem ter certeza. É uma questão só de dias. Eu só não sei quantos. Diretamente sobre o estado e a incapacidade mental de Donald Trump de governar o país e da possibilidade da destruição do mundo. E o que a gente vai ver é assustador, pessoal. E depois do vídeo, dublado em português, para vocês não perderem nenhum detalhe, eu vou trazer para vocês a análise do que a gente acabou de ver. Esse vídeo Lawrence lançou na iminência do shutdown, do fechamento do governo dos Estados Unidos. E aconteceu, pessoal. O governo dos Estados Unidos entrou em shutdown à meia-noite, após um impasse entre Donald Trump e o Congresso, que falhou em aprovar a proposta de financiamento federal. O bloqueio foi marcado por disputas intensas, enquanto os republicanos queriam um acordo de curto prazo para manter o governo funcionando. Os democratas exigiam a reversão de cortes do Medicaid e a extensão dos subsídios de saúde, ambos impactos diretos das reformas de Trump. Como consequência, milhões de funcionários federais foram colocados em licença sem pagamento, serviços públicos essenciais foram interrompidos e a Casa Branca anunciou a iminência de demissões em massa, aprofundando ainda mais a polarização política já existente nos Estados Unidos. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é outra coisa, pessoal. Eu quero trazer a análise desse assustador, perturbador discurso de Donald Trump aos generais do Exército dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América estão enfrentando uma emergência nesta noite. E não é a emergência do relógio chegando à meia-noite sem o financiamento legislado para o governo americano. Já vimos esse relógio chegar à meia-noite antes, em noites como esta. A emergência que os Estados Unidos da América enfrentam nesta noite é uma emergência que os próprios Estados Unidos criaram para o mundo. E essa emergência é que o presidente dos Estados Unidos, em sua aparição pública hoje, provou que é mentalmente incapaz e emocionalmente incapaz de cumprir seus deveres constitucionais como presidente dos Estados Unidos. Em outras palavras, não há presidente dos Estados Unidos como conhecíamos. Não há inteligência funcional, nenhum mecanismo de julgamento funcional na mente do atual detentor do título de presidente dos Estados Unidos. E essa pessoa também é a detentora dos códigos nucleares que poderiam destruir o planeta em segundos.
E ele é, para o horror dos oficiais comandantes das Forças Armadas Americanas que o ouviram hoje, o comandante em chefe do exército mais poderoso da história do mundo. Grande parte da mídia cometeu o erro de acreditar que todos os generais e almirantes comandantes americanos estavam sendo convocados para Quantico, Virgínia, para ouvir. Para o homem pequeno de pouca experiência que atualmente é o secretário de Defesa, essa era obviamente uma razão fraudulenta para exigir que todos os generais e almirantes voassem de todas as partes do mundo, deixando seus postos de comando para ouvir um discurso. Era obviamente sempre apenas uma encenação para que Donald Trump fizesse um discurso inflamado para aquela plateia, que acabou sendo um fluxo de consciência insano, repleto de alucinações. E um fluxo interminável de mentiras patológicas. Um grupo de oficiais que conquistaram seus cargos de maneiras que Donald Trump jamais conseguiria, teve que sentar ali e ouvir um palhaço que estava diante deles com o que parece ser uma mistura caseira de maquiagem laranja espalhada por todo o rosto, porque ele acha que isso o faz parecer melhor. E acho que talvez devêssemos aceitar o julgamento de Donald Trump sobre essa única coisa. É inacreditável como esse programa americano está acabando com o Donald Trump. Ele está sendo humilhado por essa rede de televisão aí. Mas não é só. Ele convocou todos os generais onde os Estados Unidos têm exército para ir lá naquela reunião. Mas vocês vão ver o que ele vai falar e fazer. O que ele vai falar. Que a maquiagem laranja de louco que ele passa em si mesmo o faz parecer melhor. Talvez faça mesmo. Nós não sabemos. Talvez a aparência real da cor da pele de seus 79 anos seja muito pior do que a mistura de palhaço laranja que ele escolhe, mas nós não sabemos. Ou talvez a porcaria laranja no rosto dele seja mais uma prova de que esse homem não tem capacidade de julgar nada, incluindo a própria aparência, quanto mais armas nucleares. O que ele estava pensando nos bastidores quando seu secretário de Defesa, que teve que prometer parar de beber para ser confirmado pelo Senado, insultou todos os comandantes na sala com esse tipo de idiotice? É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono e liderando comandos pelo país e pelo mundo. É uma aparência ruim. É ruim e não é quem somos. Certo, Pete? E os presidentes gordos? Que tal um presidente que foi gordo todos os dias de sua carreira política? Isso é uma aparência ruim? Todos esses generais conseguem abotoar seus uniformes. Todos esses almirantes podem, cada um deles. Então, temos o secretário de Defesa, que pode ou não estar lidando com seu suposto problema com bebida, dizendo a todos os oficiais comandantes que é melhor que eles nunca pareçam tão ruins quanto Donald Trump, que não consegue nem se abotoar. Seu paletó. Houve um certo suspense na sala hoje quando Donald Trump estava fazendo seu discurso. Não havia suspense sobre se ele cruzaria a linha que nunca se cruza com os militares como presidente e se envolveria politicamente. Todos sabiam que ele faria isso. Todos sabiam que ele não sabia que havia uma fila. Todos sabiam que ele iria desperdiçar o tempo dos almirantes e generais, contando a eles sobre quantos estados indecisos ele havia conquistado. Eu nunca vi um linchamento público numa televisão de um presidente americano, nem o Nixon, que teve aqueles problemas lá do Watergate, foi tão esculachado por uma rede de televisão como Trump está sendo hoje. E é claro que ele fez. O suspense na sala era se o homem de 79 anos, muito cansado, quase sonolento, que estava ao microfone, conseguiria chegar ao fim daquele discurso de 1h11. E houve momentos no meio de uma frase em que parecia que ele poderia simplesmente desabar ali mesmo. Talvez nem terminasse aquela frase. E o que ele parecia estar mostrando aos generais e ao mundo
é que talvez ele não tenha força física para aguentar os 3 anos, 3 meses e 20 dias restantes de sua presidência. É isso que tem dado ao GOD, Vance, esse ânimo todo ultimamente. É por isso que a vice-presidente parece tão feliz esses dias. Donald Trump nunca pareceu tão fisicamente fraco ou exausto como ele parecia hoje. Mais fraco em todos os sentidos da palavra, fisicamente, mentalmente. Porque Donald Trump é ineducável. Ele ainda não entende porque entrou hoje em uma sala cheia de comandantes militares e foi recebido com silêncio. Muito obrigado, Pete. Você também está fazendo um ótimo trabalho. Trabalho fantástico. Nunca entrei em uma sala tão silenciosa antes. Isso é muito... Não riam, não riam. Vocês não podem fazer isso. Sabe de uma coisa? Aproveitem e divirtam-se. E se quiserem aplaudir, aplaudam. E se quiserem fazer qualquer coisa, podem fazer o que quiserem. E se não gostarem do que digo, podem sair da sala. Claro, lá se vai sua patente, seu futuro. Mas vocês só precisam ficar tranquilos e relaxados, ok? Porque estamos todos no mesmo time. E me disseram que, o Senhor não vai ouvir um murmúrio na sala. Eu disse, precisamos deixar esses caras mais à vontade. Então é só se divertir. Ele não conseguiu deixá-los à vontade. Eles não se divertiram. Eles não aplaudiram. Aplaudiram educadamente só no final. Donald Trump mentiu repetidamente para os comandantes e eles sabiam disso. Ele disse a eles que a Ucrânia é a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Todos que estavam sentados naquela sala sabem que a guerra que Donald Trump evitou ao conseguir um atestado médico, a guerra do Vietnã, que no Vietnã é corretamente chamada de Guerra Americana, matou mais de 4 milhões de pessoas no que era então o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. E à medida que os Estados Unidos expandiram a guerra para o Camboja e o Laos, a guerra através dessas fronteiras foi muito pior do que o que você está vendo na Ucrânia. E ele insultou os comandantes com suas mentiras sobre a guerra. Ele disse a eles que Portland, Oregon, abre aspas, parece uma zona de guerra. Dito por alguém que não faz ideia de como é uma zona de guerra, todos em sua plateia sabem como é uma zona de guerra. Todos em sua plateia hoje sabiam que Donald Trump estava mentindo. Donald Trump estava contando um tipo de mentira que deveria preocupar seus médicos e sua família quando disse que Portland parece uma zona de guerra. Ele alucinou diálogos que nunca aconteceram. E as células cerebrais de seus 79 anos não conseguiam encontrar palavras que estavam ali, bem ao alcance, mas fora do seu alcance, como neste caso. Misericórdia. A televisão arrebentou esses caras. Agora vocês viram todos os militares ali calado, ninguém fez nada. E ele ameaçou. Quem quiser ir embora pode ir, mas vai perder a patente. O poder nuclear do Irã, o Irã, todo aquele grande e significativo poder que achávamos que realmente existia, nós o destruímos completamente e de forma decisiva. Nós tiramos proveito disso. Nós destruímos completamente. Claro, o que ele queria dizer era, nós destruímos até o fim dos tempos. Essa é a expressão com a qual ele cresceu. Essa é a expressão que ele conheceu durante a maior parte da vida. Mas essa combinação de palavras agora está perdida para seu cérebro debilitado. E também existe a possibilidade de que seu cérebro, falhando, ache que ele realmente disse até o fim dos tempos, quando na verdade só disse fim. Porque é assim que a falha cerebral funciona. E um homem de 79 anos, visivelmente doente, lutando e falhando para fazer sentido de qualquer coisa. Generais voaram através dos oceanos, almirantes cruzaram o mundo para vir e ouvir a pessoa mais ridícula que já esteve diante deles para discutir sobre descer escadas. Não fomos respeitados por Biden. Eles o viam caindo escada abaixo todos os dias. Todo dia o cara cai escada abaixo. Ele disse, não é nosso presidente. Não podemos tê-lo.
Sou muito cuidadoso. Sabe, quando eu desço as escadas como se estivesse em uma escada, como essas escadas, eu caminho muito devagar. Ninguém precisa bater recorde. Só tente não cair, porque isso não acaba bem. Alguns dos nossos presidentes já caíram e isso acabou fazendo parte do legado deles. Nós não queremos isso. Você anda com calma e tranquilidade. Você não precisa bater nenhum recorde. Fique tranquilo. Fique tranquilo ao descer, mas não desça pulando os degraus. Então, uma coisa sobre o Obama. Eu não tinha nenhum respeito por ele como presidente, mas ele descia aquelas escadas pulando. Nunca vi isso. Ele descia as escadas, não se segurava. Eu disse, isso é ótimo. Não quero fazer isso. Acho que poderia fazer isso. Eventualmente, coisas ruins acontecem. Aconteceram uma vez. Imagine atravessar 10 fusos horários para ouvir isso. Isso é uma emergência para os Estados Unidos da América e para o mundo. E aqueles generais e almirantes sabem disso. Eles sabem que o comandante em chefe deles está perdido. Eles o viram hoje. Eles o ouviram hoje. E foi diferente de tudo o que já ouviram em toda a vida. É muito pior do que a primeira versão de Donald Trump que eles viram em seu primeiro mandato como presidente. O que eles viram foi algo muito pior do que um presidente caindo da escada. E todos eles sabem disso. Eles foram obrigados a ouvir o homem mais ignorante da sala dizer a eles que é a primeira pessoa no mundo a descobrir como acabar com as guerras. O Departamento de Guerra, eu adoro esse nome, acho tão ótimo, acho que ele acaba com as guerras. O Departamento de Guerra vai acabar com as guerras. Ele acredita nisso. Imagine, ficar ali em pé, falando com formandos de West Point, formandos de Anápolis, formandos da Academia da Força Aérea e dizendo a eles que o nome Departamento de Guerra, que ainda não é o nome legal do Departamento de Defesa, vai acabar com as guerras. Ninguém naquela sala jamais ouviu uma declaração mais estúpida em toda a vida. Eles sabem que o presidente não está bem. Hoje ele parecia e soava fisicamente exausto. Ele também parecia perturbado e estava tendo alucinações. E os comandantes militares naquela sala hoje todos devem estar se perguntando esta noite o quanto seus trabalhos ficaram mais perigosos agora que acabaram de ver o quão perdido e doente está o seu comandante em chefe. Donald Trump reclamou para sua plateia militar hoje que as pessoas inventam coisas que ele diz. É difícil. Sabe, eles inventam uma declaração e dizem, tivemos 25 pessoas que disseram que ele nunca disse isso. Essa daí nós já ouvimos aqui no Brasil. Alguém dizia uma coisa e depois dizia que não dizia. Nós já vimos isso. Mas essa pessoa, ele copiava exatamente desse cidadão. Donald Trump, na verdade, reclamou hoje para aquela plateia militar que as pessoas inventam coisas que ele diz. E ele disse isso no dia seguinte. Ele inventou completamente palavras para colocar na boca de Chuck Schumer usando IA, que depois publicou nas redes sociais por volta deste horário na noite passada. Mudando completamente, por meio de IA, as palavras que Chuck Schumer disse após se reunir com Donald Trump na Casa Branca. E nesse vídeo de IA, Donald Trump fez Chuck Schumer ser quase tão vulgar quanto o próprio Donald Trump é publicamente. O que, claro, você sabe, não é o Chuck Schumer. Donald Trump usou o vídeo manipulado. Ele falsamente vestiu o líder democrata da Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, com um sombrero mexicano. Nenhum democrata jamais fez isso com Donald Trump. É inconcebível que um presidente dos Estados Unidos divulgasse algo falso assim. Vídeo do líder da minoria no Senado e do líder da minoria na Câmara. Isso não aconteceria, não poderia acontecer. Mas como Donald Trump perdeu a cabeça e os republicanos no Congresso aceitam que Donald Trump perdeu a cabeça, o Partido Republicano aplaude sua loucura pública. E como nenhum republicano encontrou falhas no vídeo feio e insano que Donald Trump postou ontem à noite, ele decidiu criar e postar outro hoje à noite. E este me inclui. É um clipe deste programa da noite passada de Hakeem Jeffries respondendo ao vídeo racista que Donald Trump criou sobre ele na noite passada.
E esta noite é outra demonstração da profundidade da depravação de Donald Trump. Sua perversidade, uma perversidade profunda e inflexível, além de tudo que já vimos na política americana. O presidente dos Estados Unidos é agora uma víbora cansada e rosnante de perversidade política e de todos os comandantes. No exército americano já viu isso e sabe disso. O que aconteceu enquanto... Bom, eu acredito que o Donald Trump, depois dessa fala, o governo dele praticamente desmoronou. Quem está falando isso sou eu. É eu que acredito. Eu não vi isso em lugar nenhum ou ninguém fala nada. Mas esses depoimentos foram muito fortes. Inclusive, o próprio presidente soltando fake news. Ou seja, ele convida o líder do democrata para ir lá. O cara vai, ele faz um vídeo com um IA, entendeu? Trocando as palavras que o cara disse e ainda vestindo o cara de mexicano. Vai vendo a loucura, o nível de loucura. E o próprio presidente é que soltou isso soltou isso aí. Não foi um deslize retórico, foi uma estratégia política e simbólica. Ao descrever a nação como uma invasão de dentro e sugerir transformar cidades em campos de treino, Donald Trump redesenha diante de líderes militares o papel das Forças Armadas, de proteger contra ameaças externas para tornar-se instrumento de ordem interna. Isso não é apenas perigoso, é constitucionalmente problemático e remete a padrões históricos vistos em regimes que confundem segurança nacional com perseguição de dissidentes. Vimos isso acontecer algumas vezes no mundo. Eu acho que o mais lembrado é na Alemanha há algumas décadas atrás, né? O tom do discurso também importa. Em vez de buscar diálogo com os chefes militares, Donald Trump fez insinuações e ameaças veladas que funcionam como mecanismo de coerção. Se você não gosta do que estou dizendo, pode sair da sala. Aí se vai seu posto, aí se vai seu futuro. Convertendo lealdade institucional em lealdade pessoal. Exigir ou esperar obediência cega de comandantes que juraram fidelidade à Constituição e não a um partido corrói a cadeia de comando e a neutralidade das Forças Armadas. Transformar oficiais em avalistas de retórica partidária tem consequências graves para a estabilidade democrática. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. O podcast ainda não funcionou. Fiz aí uns 2 vídeos no máximo, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Vocês digitem no navegador Rádio Web Xixová e você vai ser direcionado ao site da rádio. Lá na parte de baixo tem o QR Code do aplicativo da rádio. Você bota o seu celular ali e ele vai remeter você ao app da rádio, que você pode ouvir a rádio. Ali você pode se comunicar comigo pelo WhatsApp, você pode pedir uma música, fazer algum comentário positivo, crítica construtivas. E se você quiser oração para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, ou até mesmo para o seu pet, entre em contato comigo. Mas tem uma coisa, se for pet, você quer oração, quando ele estiver na bacia das almas, o corvo bicando a cabeça e o médico dizer, esse caso não tem jeito, aí você me telefona e pede oração. Sabe por quê? Porque se for aqueles casos corriqueiros de uma dor de barriga, alguma coisa assim, você vai dizer que foi o remédio que curou. Mas quando o veterinário falou, esse caso aí não dá, aí a gente ora. Fiquem com Deus. Será que amanhã a gente vai acordar com Trump deposto? Se é que tudo isso aí
tem a ver com Deus. Tic-tac, 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 tic-tac. Bye bye, Trump.